Deus, que alegria a gente poder estar juntos aqui. Que bom a gente poder se encontrar, ainda que não de uma maneira como nós gostaríamos, presencial, para dar aquele abraço, mas é o que Deus tem proposto para nós nesses dias. E também são dias especiais. Por isso vai te preparando, vai chegando, para a gente poder adorar o Senhor, para a gente poder celebrar todas as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem sido fiel contigo, na tua casa, na tua família. O Senhor tem sido fiel, por isso adoro o Senhor nessa hora conosco. A gente está com muita alegria no coração e a gente precisa dividir contigo. Vai ser um tempo que nós vamos ter aqui de quebrantamento, de palavra, de oração. Participa disso conosco. Tu és com a tua casa ou aonde tu estiveres, acessando essa nossa celebração online. Nós precisamos fazer isso juntos, porque é onde 2 ou 3 estão nesse ambiente, o Senhor está ali se revelando. E o Senhor vai se revelar para ti na tua casa, no teu coração, nessa noite. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Te revela, usa a vida dos meus irmãos, usa um louvor. Usa-nos, usa a vida do Marco na interpretação das línguas para os nossos irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito. Se sinta abençoado e participe conosco. Tu não é só alguém que está assistindo, tu és alguém que está participando dessa comunhão, dessa ceia do Senhor, em nome de Jesus. Meu coração dispara em meu peito. Eu não tenho mais tempo.
Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sim, Senhor. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele nos ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele. Aleluia. Nós vamos cantar juntos agora. Aí com vocês de casa, nós vamos dizer: Ele nos ama. E nós aqui do louvor, nós vamos nos olhar e vamos dizer: Ele nos ama, porque nós estamos aqui juntos, ministrando esses louvores, ministrando esse momento, essa mesa que está sendo preparada nessa noite para nós cearmos juntos com vocês aí de casa. Então vamos cantar agora: Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos tirou de um lamaçal e Ele nos fez filhos. Filhos, você é filho, nós somos filhos. Aleluia, nós somos filhos. Cante conosco agora. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama, Samuel, Alice, Aline, Ele nos ama. Oh, Senhor, o Teu amor nos encontrou, a Tua graça nos abraçou. Sim, Senhor, Ele nos ama. Você que está aí em casa, Ele nos ama, aleluia. Ele nos ama. Ele nos ama. E agora Ele te ama. Ele te ama. Recebe essa oração agora. Recebe esse louvor no teu coração agora. Ele te ama. Oh, Senhor, te ama. Ele te ama. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O amor dele nos alcançou. O amor dele nos transformou. O amor dele, incomparável amor. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início. Tudo. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Não há outro como
Ei, santo, diga santo, só tu és santo, Deus. Esse é o melhor lugar, porque é o lugar que aquieta o nosso coração, que é o lugar que a gente enxerga além do problema, além da circunstância. É o lugar que o Espírito Santo fala no teu espírito, que tu é filho e que tu não precisa te preocupar com nada. E é esse lugar que a gente quer estar agora. Esse lugar que a gente vai entrando junto com os nossos irmãos. E a gente quer agora, nesse momento também, poder abençoar a vida material de vocês. Poder orar, declarando aquilo que nós entendemos, que Deus tem feito a nível de entendimento, como que nós lidamos com a nossa vida material. Que também traz aquietação. Eu quero orar para que teu coração esteja aquietado. As notícias vêm, olha, cuidado, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com o mês que vem, eu vou ter salário, vai ter reduzido o meu salário, eu vou ter perdido o meu emprego, o que vai acontecer daqui a uns meses? É assim, é o tempo que a gente está vivendo. Eu quero que tu receba uma palavra sobre a tua vida hoje, que o Senhor é a tua provisão. O Senhor tem cuidado de ti como ninguém poderia cuidar. Mas é preciso que a gente olhe declarando essas coisas. Por isso que é um momento que a gente fala da nossa vida material, mas não pedindo dinheiro. E tu precisa entender isso. Mas a gente fala de um princípio, de um comprometimento no coração, aonde o Espírito ministra o nosso coração, quem nós somos, e uma das áreas que a gente se desprende de tantas coisas que vamos nos libertando, nos desprendendo, é o apego ao dinheiro. Então nos tornamos generosos, abençoadores, participamos de uma obra e uma aliança agora que temos sido inseridos. Por isso que Paulo agradece no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 17. Aquela igreja, ela está auxiliando ele na obra de proclamação do Evangelho da Verdade. E ela auxilia materialmente, ele é grato. E ele diz, olha, eu estou agradecendo, mas não porque eu mesmo precise. Eu não estou agradecendo aqui para vocês me darem mais. Eu estou agradecendo aqui porque é um princípio que está gerando crédito na vida de vocês. Não é por causa nossa que nós estamos falando. É agradecendo pelo entendimento na vida de vocês. Por vocês terem entendido que o dinheiro ele é uma semente. E quando ela é plantada, depositada no lugar certo, na terra certa, ela vai produzir aquilo que ela foi feita para produzir. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse entendimento profundo de como lidar com o dinheiro para glorificar o teu nome. Os meus irmãos vão glorificar o teu nome com aquilo que é teu, Senhor, e que tu coloca nas mãos deles. Dá esse entendimento, Senhor. Dá essa graça, essa mudança de valores, para que os meus irmãos entendam
o que isso significa, e não fiquem presos nas coisas desse mundo, e que entendam que o tesouro, todo o tesouro, tudo que vem nas mãos deles, tem que estar depositado no céu, Senhor, para que não seja tocado e roubado. Deus te abençoe com janelas dos céus abertas e bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Eu quero que tu fale isso agora e que tu pense isso agora no meio dos louvores. Nós vamos louvar agora. E tu vai dizer obrigado, Senhor. E se o medo está vindo, tu vai dizer, Senhor, arranca todo medo com o teu verdadeiro amor. Eu dependo de ti. Eu dependo só de ti. Eu preciso de ti. A minha confiança está em ti. Tu tens tudo que tu precisa. Em nome de Jesus. Aleluia. Incendeia, Pai. Eu quero entrar onde os anjos cantam Sim, santo, Senhor. onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus te encoraje cada vez mais, a cada dia, para que tu saiba administrar tudo aquilo que tem sido colocado nas tuas mãos a partir de uma sabedoria que vem do alto. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for concedido. Muito obrigado. Nós queremos também nesse ambiente aqui aproveitar e orar pelas crianças também. A gente quer orar pelas crianças e abençoar as crianças da tua casa, as crianças do teu bairro, as crianças dessa cidade, as crianças dessa região, as crianças do estado, da nação, todas as crianças do mundo. Quero te convidar para fazer isso nessa hora. Lembra que eu falei que tu ia participar comigo? Eu não te quero aí como assistente, eu quero participante. Participa comigo agora e ora a Deus agora e diz obrigado pelas crianças que são tuas, Senhor. As crianças são tuas. Tens colocado elas nas nossas mãos, uma geração em formação, para que nós venhamos aprender com elas, no desenvolvimento em graça, estatura e sabedoria. Muito obrigado, abençoa, Senhor, livra elas de toda a contaminação desse mundo. Toda a contaminação, Senhor, que gera rebeldia, que gera desobediência, que gera medo. Pai, cuida das tuas crianças, Senhor. E dá graça para todo responsável pelas crianças. Dá graça, maturidade, responsabilidade, para poder ministrar, não só em palavras, mas em exemplo, Senhor, como modelo, em nome de Jesus. Amém. As crianças abençoadas da tua casa. Cuidado com as crianças, viu? Tem um olhar especial com as crianças. A igreja tem um olhar especial com as crianças. Amém? Queridos, hoje eu quero começar esse momento aqui dando os parabéns para todas as mães. Todas as mamães se sintam agora homenageadas, viu? Homenageadas, abraçadas, todas as mães. É um dia muito especial. Um dia das mães, um dia daquela que gera, daquela que dá a vida, que é usada por Deus, para Deus constituir a vida em matéria dentro dela. Que milagre maravilhoso, queridos. Amém? A gente não pode diminuir esses milagres assim. Isso é maravilhoso. Isso o Senhor explica. A ciência não consegue explicar plenamente. Hoje a ciência está vivendo dias de dificuldade de explicar as coisas. Hoje nós, os homens, tão evoluídos,
tão desenvolvidos em tecnologia, tão desenvolvidos em medicina, fazendo coisas incríveis, transplantes de órgãos incríveis. Mas de repente, quando Deus bota a mão, tudo vira em nada e a gente não consegue explicar as coisas. Mas o Senhor tem nos explicado como é que Ele te gerou e como é que Ele te colocou no ventre dessa mãe, dessa figura que nos ensina tanto, mamãe. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Quero falar um pouquinho sobre a mãe. E eu quero trazer para me acompanhar, eu estou aqui com 2 cadeiras aqui, porque eu quero convidar para vir aqui aquela que eu tenho aprendido com Deus, o que é ser mãe. Uma menina que eu conheci e que hoje é uma mulher. E que teve 4 filhas e que eu tenho visto Deus amadurecer, desenvolver o entendimento dela. Eu quero chamar aqui, convidar para vir comigo aqui, a minha esposa, Cristiane Irigoyen. Senta aqui. À vontade, pega o microfone da Aline ali. Deixa eu chegar essa mesa para trás um pouquinho aqui, essa mesa da Santa Ceia. Tomara que eu não derrube nada aqui. Aí. Vamos sentar um pouquinho para conversar um pouquinho, para orar, para a gente poder aprender um pouquinho agora com Deus mesmo. E eu chamei aqui a Cris para estar junto comigo, porque a Cris tem sido mesmo essa referência, esse modelo perto de mim. De mãe, eu tenho visto ela se desenvolver como uma mãe, isso tem me ensinado muito. Porque ser mãe, queridos, é algo que é do Senhor e nos ensina como que Deus é, nos ensina algumas virtudes de Deus, uma função específica que recebe ali dons específicos e que são demonstrados, que a gente começa a aprender. E isso é algo que nós precisamos fazer muito, é aprender. O Espírito Santo, Ele nos educa, não é algo mítico, é algo espiritual. Mas há um culto racional. Então Ele nos educa, Ele nos ensina. E a primeira coisa que eu quero tratar hoje é essa questão que ela é educacional, amor. Que é aquela que a gente tem que aprender mesmo, né? Por isso que a gente vai desenvolvendo. E a gente vai aprendendo com Deus. Não é só com livros pedagógicos, mas aprendendo com a palavra de Deus. É por isso que a gente está aqui. E eu quero que a gente possa ler um texto para falar a respeito dessa mãe, que ela tem essa virtude de educar, e que está ali no livro de Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 8. Provérbios 1, 8. Fala dessa educação, fala desse ensino que está com a mãe também. O Espírito nos ensina. Então diz 1:8: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da mãe. Então a mãe, ela ensina, ela instrui, ela é um modelo. Ela é um modelo não só um modelo daquela que alimenta, mas um modelo também daquela que instrui. Ela é um modelo daquela que entra também na vida da maternidade sem saber muito o que fazer, sem ter muito a experiência. Então ela vai aprendendo com o relacionamento com o filho, com o relacionamento com a filha. E a partir daquilo que ela vai aprendendo, e na vida dela de temor com Deus, ela também vai começando a ganhar uma autoridade para ensinar, a partir do temor. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então ela começa a ganhar essa condição de ensinar. E a gente começa a ver essa mãe que vai gerando mesmo essa maturidade, que vai gerando essa educação. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso, eu quero ouvir um pouquinho a Cris. Nesse quesito de educação, ensino, o Espírito Santo ensinando, a mãe ensinando, como é que aconteceu, conta pra gente, assim, como é que aconteceu contigo? Uma mãe de 4 filhas que ganhou parto normal, todas elas ganham com parto normal,
Tenho uma filha de 20 anos, a Tayane, uma filha 21, a Tayane, uma filha de 20, 19. Ela está aqui, né, sofrendo, eu sempre erro. Fazia horas que eu não errava, agora estou errando. 21, 19, depois demos um tempo, né, e veio a Maressa, que hoje tem 9, e a Caterine, que hoje tem 6. Então, como é que aconteceu isso, lidar com cada uma delas? Como é que tu vê isso? Algumas tu estava já na palavra, outras tu ainda não estava. Conta um pouquinho para nós. Amém. Boa noite para todos. Eu entendo que todas as situações na vida de uma mãe assim são desafiadoras demais. E eu tive a Tayane e a Alice, né, as mais velhas, longe do conhecimento do que é andar nos caminhos do Senhor, né? Depois veio a Maressa e a Caterine, e eu comecei a entender o que é essa instrução desde o nascimento, que diz na palavra, né? Desde o ventre da tua mãe, o Senhor já sabia todas as coisas que iam acontecer, né? Então eu entendo que educar um filho é muito mais do que eu passar algo para eles, mas é algo que eu recebo através da vida deles. Essa educação, porque vem direto do trono de Deus. Porque a gente fala, né, que muitas coisas como mães a gente sabe na teoria, mas na prática que tu vai viver de verdade, o que é estar com um filho, o que é te deparar com uma situação de tu poder ensinar, de tu poder instruir na verdade, de tu poder instruir nos caminhos do Senhor, de tu poder ter uma palavra de sabedoria na hora que ele está em desespero, ou tu poder compartilhar no momento que ele está vivendo de alegria, de gratidão. Então eu entendo que tudo nessa caminhada de mãe, que é algo precioso, que é algo que é eterno, e que eu vejo que nenhum presente maior nós mães poderíamos ganhar do que ser mãe, do que ter um filho, de que gerar um filho. E isso, te ouvindo falar assim, né, amor, a gente vê que tem os filhos biológicos, que tu aprende, né? Tu tem uma formação de ser mãe com os biológicos. Mas a gente não fica restrito a ser mãe só de filhos biológicos. Amém? E isso a gente vê na tua vida também, eu aprendo isso. Amém. Porque depois, ali no livro de Tito, no capítulo 2 e no versículo 8, diz assim, ó, tá falando ali de marido, de filhos, instruções, né, para cada função. E quando fala das mulheres, diz assim, ó, que essas mulheres mais velhas, essas mães mais velhas, diz assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Olha que interessante isso. Ensinar a ser boa dona de casa. Isso eu tenho visto. Essas coisas que eu tenho aprendido. E que a palavra de Deus já nos ensina. Então eu vejo que é o Espírito Santo que está fazendo. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque daí eu vi também, além das tuas filhas biológicas, onde tu aprendeu, Deus está acrescentando. A gente tem aqui algumas filhas aqui, tem uma biológica e tem as tuas filhas aqui, a Aline, a Vitória, tem o teu filho aqui. Nós temos filhos aqui, a representação de filhos que Deus tem dado. E responsabilidade, nós temos modelo, e tu tens sido esse modelo como mãe. Né? E que responsabilidade, como isso vai se espalhando, e quem sabe, agora a gente pode te ouvir, não seja algo que tu pensou que ia acontecer. Como é que tu vê isso? Essa família que se estendeu, né? Que Deus me deu uma família forte, como a gente costuma falar, né? Deus me deu uma família forte que, independente das circunstâncias, das situações que acontecerem na nossa casa, nós somos fortes em Cristo e nós vamos superar toda e qualquer situação, todo e qualquer abalo. E eu entendo que essa família forte, ela se estendeu para a igreja, para esses outros filhos que Deus tem nos dado. E Deus tem nos dado, Deus tem me dado como mãe,
muitos filhos e filhas. E eu entendo que é uma responsabilidade isso mesmo. É uma responsabilidade de passar um exemplo cotidiano de como cuidar de uma casa, um exemplo de saber, de poder ensinar como cuidar do teu marido, como esse filho cuidar da sua esposa, cuidar dessa mãe que vai dar filhos para ele. E eu entendo que isso é uma responsabilidade que vem do Senhor para a minha vida, mesmo com um cuidado, com um zelo com a minha vida. Naquela que nunca soube nada efetivamente, foi vivendo na prática as coisas com as minhas filhas. E Deus foi me dando um aperfeiçoamento, um cuidado, e vai me dar para o resto da minha vida. Eu entendo que a cada dia que passa eu vou aprendendo algo novo. Porque eu costumo falar que eu não sabia lidar com uma adolescente, porque eu nunca tinha tido uma filha adolescente. Eu não sabia lidar com o crescimento, o desenvolvimento do filho que Deus te dá. Tu não sabe como é que é. Na teoria é muito difícil. Como é que tu vai lidando com cada fase que o teu filho vai passando? Na escola, depois na adolescência, como jovem, como mulher casada. Isso tudo eu fui aprendendo junto com a Tayana, que é a minha primeira filha. E além das fases diferentes, o que também é impressionante, porque são personalidades diferentes. Então há que se ter todo um cuidado, há que se ter toda uma atenção para poder visualizar cada um do jeito que ele vai desenvolvendo, porque não há uma uniformidade nesse desenvolvimento. Então isso é tremendo. E é isso que às vezes nós estamos trocando. Eu já quero poder conversar sobre isso, e é algo que às vezes eu fico preocupado. É porque esse sistema de pensamento deste mundo, ele acaba deturpando às vezes essas funções que elas são estabelecidas por Deus. Porque às vezes a gente vai colocando isso pra gente que está fazendo isso comercialmente. E não tem problema nenhum. Mas só que tu ter alguém, foi uma das coisas que nós escolhemos, foi sempre tu te dedicar integralmente a elas. Então tu sacrificou a tua profissão, tu sacrificou alguns sonhos que tu poderia ter, individuais, para tu poder ter aquela dedicação exclusiva, para poder aprender, como tu está falando agora, e para tu poder também ensinar. Então às vezes a gente está terceirizando um serviço que é um serviço que está formando o caráter do desenvolvimento integral de uma pessoa. Então a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente vai recorrendo às creches muito cedo, e eu não tenho nada contra nada disso, mas eu só quero que o Espírito Santo te guie em toda a verdade da tua vida. Amém? Amém. E também, assim como cada filho tem a sua individualidade, e tu tem que ter uma graça mesmo que vem de Deus para poder lidar com cada individualidade. Não existe uma regra, não existe uma forma, não existe nada que tu possa seguir, mas existe uma flexibilidade nesse cuidar de cada filho da forma que o Senhor tem preparado para cuidar. E também existe uma individualidade de tu ser mãe. Cada um é de um jeito. Cada um pensa de um jeito, cada um se completa de um jeito. Cada um pensa de um jeito em relação ao como lidar com o seu filho. Se eu for conversar com várias mães, eu vou me deparar com situações que, de repente, não é isso que eu penso. Mas eu, como o Júnior falou, eu fui completa nessa maneira de ser mãe, me dedicando 100% a elas em tempo integral. Isso foi na minha vida, o que Deus fez na minha vida, e eu glorifico a Deus por isso. Porque eu pude viver cada momento com excelência. Mas cada uma tem a sua individualidade. Que Deus possa falar contigo nessa noite. Na tua individualidade. Naquilo que tu tem para dar para o teu filho, para a tua filha com excelência. Porque por mais que ele já tenha outra família, que ele já cresceu, que ele já é mais velho, tu tem essa responsabilidade para o resto da tua vida. E que Deus possa te ensinar como lidar com cada um dos teus filhos de uma forma especial e única. Amém. Deixa eu andar um pouquinho, a gente vai começando a pensar um monte de coisa, mas a gente está
Tá contra o tempo aqui, né? Então, educar. Então, isso é uma das coisas que a gente quer orar hoje pela tua vida. Nós queremos orar por essa mãe, a figura da mãe, mas que também isso serve para o pai. Isso é uma função que a gente vê algumas virtudes de Deus, o educar. O Espírito educa, o Espírito ensina. É pedagógico. Há outra questão que eu quero também trazer, que é uma das virtudes de Deus na função de uma mãe, é consolar. Ela educa, mas ela também consola. Há um consolo no coração da mãe. E a gente vê isso lá no livro de Isaías, depois tu pode ver no capítulo 66. Tem uma parte desse capítulo que fala, Deus está falando ali do povo e está falando de Jerusalém, um povo que vai voltar para o cativeiro, é o último capítulo desse livro. Então ele está dando agora aqui, nesses últimos capítulos, uma palavra de esperança, uma palavra de estímulo, uma palavra que vão voltar e que o Senhor vai estar com eles. E chega um momento que ele diz assim, ó, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei em Jerusalém e vós sereis consolados. Então, consolo. A mãe é aquela que consola. A mãe é aquela que sabe falar, sabe a palavra que tem que ser dita, sabe a orientação. E é muito necessário uma orientação e uma instrução da mãe, porque hoje nós aprendemos que na educação e depois na instrução das jovens casadas, elas precisam ser boas donas de casa. E às vezes não é isso que a gente faz. A gente é tão sugestionado para poder desenvolver um potencial profissional, um dom, e às vezes esquece essas coisas que são fundamentais, que são princípios. Então, uma moça, ela sai de dentro de casa, ela às vezes não sabe arrumar uma cama, lavar uma louça, cuidar de uma roupa do marido. Sai uma excelente profissional, uma expert naquilo que é o dom dela. Mas coisas fundamentais, coisas que são plataformas, que são bases, que são raízes, que são princípios, para poder edificar uma casa, ela não sabe fazer. E aí são pessoas que desenvolvem um ministério profissional e isso chega num limite e às vezes ela se vê vazia porque não preencheu um requisito fundamental, porque não teve ali uma educação e um consolo, porque essa educação tem que ter um consolo da mãe para ela poder acatar, receber, para esse filho poder ser orientado mesmo em consolo. Então essa Jerusalém, assim como Jerusalém é consolada, assim também o Senhor consola muito através da mãe. E a gente vê, né, amor, esse consolo, assim, a gente percebe hoje muito isso, além das gurias, também as irmãs, esses filhos espirituais, né, que estão sobre a nossa vida hoje. Amém. Estava me lembrando do versículo que fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E é bem isso, a gente tem que ter esse consolo, mas tem que ter uma sabedoria, um discernimento muito delicado para tu poder consolar da forma certa, para tu poder ser usada e entendendo a expressão, muitas vezes daquele choro, daquela tristeza, daquela angústia, não agir com uma emoção do teu coração como mãe, porque mãe não pode ver um filho chorar, né? Mãe fica desesperada se vê um filho triste, se vê um filho angustiado, sofrendo. A mãe leva aquilo ali para o coração, diretamente para o coração, e perde, às vezes, muitas vezes, o discernimento de saber como lidar com aquela situação. E muitas vezes acontece isso com os nossos filhos pequenos, quando eles são pequenos. Que aí eles choram o tempo todo, né? Choram por isso, choram por aquilo. E aí tu tem que ter uma graça para poder entender o que é aquele choro. É um choro de vítima? É um choro de manha? É um choro porque quer ganhar alguma coisa? É um choro porque ele quer que tu seja convencido? Ou é um choro de dor?
é um choro mesmo que precisa de ti efetivamente agindo. Então isso precisa de uma sabedoria que vem do alto, que nem diz ali, uma sabedoria que o Senhor nos dá. Quando a gente não sabe o que fazer, o Senhor diz, clama por essa sabedoria que eu vou te dar essa sabedoria. E só com essa graça derramada mesmo para a gente entender que choro é esse. Porque a mãe muitas vezes não vai entender que o choro é manha, que o choro precisa passar por um momento de correção para que essa criança cresça, para que essa criança amadureça. E é isso que eu tenho vivido. Às vezes tem que deixar chorando um tempo, é isso que eu tenho visto. Deixar chorando um tempo, porque aquele choro parece que é uma manipulação, né? Então é muito, muito delicado esse momento do choro, assim, que a gente não se envolva, assim, com essa emoção de mãe, que veio lá do ventre, né? Essa ligação com o cordão, esse alimento que vinha através da mãe para um filho, mas que a gente possa entender o que é realmente o alimento que ele precisa naquele momento do choro. Que a gente não venha ser convencida por um desespero momentâneo, mas que a gente saiba qual é o choro, o que aquele choro representa, para que tu possa ser uma mãe mesmo que possa ajudar aquele filho. Que muitas vezes a gente não ajuda, a gente prejudica com essa emoção aflorada que tem dentro de nós. E te ouvindo assim, amor, eu me lembrei agora também que a palavra de Deus diz que com o consolo que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Então, esse versículo que tu citou, de Mateus 5, fala das bem-aventuranças. Está falando ali de um homem completo, de um homem integral. É um homem que chora para ser consolado. Então, eu te ouvindo, eu começo a entender que essa mãe que consegue ter essa sobriedade toda que tu falou, para poder lidar com sobriedade, com lucidez, com responsabilidade, nessa educação em consolo, ela precisa também ser consolada, porque ela mesma vai aprender a chorar também aos pés do Senhor. Né? Mais ou menos isso, a gente também aprende a chorar, a gente é consolado, aprende o que é o consolo e acaba derramando isso na vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Que bonito isso, obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa essas famílias fortes que estão conosco nessa noite. Famílias fortes que estão conosco nessa noite. Muito obrigado por esse vigor. Há um vigor na tua família, na tua casa. Porque tudo isso, toda esse ensino que a gente tem não garante nada, né, amor? Não garante nada que os filhos vão ser perfeitos, que os filhos não vão errar, que os filhos não vão cair, que os filhos... Não garante, mas garante que nós vamos saber lidar com essas coisas. Com o Senhor à frente. Aleluia. Amém. Então, nós temos aqui aquela mãe que mostra a educação, o ensino. Nós temos também, vimos o consolo, né? Esse consolo, o consolador, nada mais ligado à estrutura do Espírito Santo que o consolador. Eu vou deixar para vocês um outro consolador. É o que Jesus falou. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Tem um consolador na tua casa, cuidando da tua vida. Tem um consolador cuidando de cada passo que tu dá. Tem um consolador desenvolvendo a tua vida. Agora eu quero entrar na parte final, para nós ir concluindo esse bate-papo aqui gostoso e poder ministrar a Santa Ceia. Eu quero falar a respeito do carinho, do acolhimento que a mãe tem, esses braços de mãe, esse jeito, essa carícia da mãe, né? Essa intimidade. A mãe é aquela que tem intimidade, é aquela que troca a fralda primeiro, que mexe com as intimidades do filho, com um jeito que só ela tem. Depois o marido ali, até ele vai tentando ali, mas ele precisa ganhar essa virtude da mãe, né? Mas a mãe tem isso, esse carinho. Isso a gente vê lá no livro de 1 Tessalonicenses, um livro até que nós estamos estudando aqui na igreja. Começamos a estudar algumas semanas atrás e já estamos no capítulo 2, e é nesse capítulo 2 que fala a respeito disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler do versículo 5 até o 8. Paulo está dizendo: é verdade que nunca usamos de linguagem de bajulação,
como sabeis, nem de intuito gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando elogios ou reconhecimento ou glória de homens, nem de vós, nem dos outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. No entanto, nos tornamos carinhosos entre vós, qual uma mãe acaricia os seus próprios filhos. Assim sendo, querendo-vos muito, estávamos prontos para oferecer para vocês não só a palavra, como a nossa própria vida. Olha só agora a mãe aparecendo, Paulo se colocando como mãe. Ele diz, olha, eu estive aqui com os meus irmãos, eu estive aqui com os apóstolos, no meio de vocês, e a gente não veio aqui para bajular, a gente não veio aqui para buscar elogio, a gente não veio aqui com ganância de troca remunerada, não. A gente veio aqui como uma mãe para abraçar, para acariciar vocês. Olha só essa característica da mãe, aquela mãe que acorda na madrugada. Eu fico assim muito impressionado com a Cris nas madrugadas. Ela acorda, ela cuida, ela é incansável. Eu sei que as mães, elas são assim. Essas mães que cuidam, essas mães que têm um abraço especial. O outro dia nós tivemos uma experiência com a Maressa, que é minha filha número 3. Ela caiu, ela bateu, ela estava do meu lado. Ela saiu correndo para o abraço da mãe. Depois ela veio falar comigo o que era, mas o abraço da mãe é algo especial, parece o abraço de Deus, né? Aquela música que a gente canta, né? Abraça-me. É o abraço da mãe. Então, essa questão do abraço, isso é muito peculiar da mãe. Faz parte desse desenvolvimento também, esse acolhimento. É isso que a igreja é a mãe. A igreja é aquela que vai se ligar com o noivo. A igreja perfeita é a mãe que acaricia, é a mãe que consola, é a mãe que educa. Então tem essa coisa do abraço, né, amor? Essa coisa do... E esse abraço, ele também é um consolo e é um ensino, né? Então acaba que é tudo uma coisa só, né? Porque como é importante esse abraço, né? Muitas vezes a gente fica fixado só no saber lidar com as situações, no ensino, no corrigir, no ser melhor, como vai fazer, e acaba muitas vezes esquecendo o abraço, a carícia, esse cuidado ali, esses momentos que Deus nos dá com os filhos, que são momentos únicos, momentos de poder muitas vezes ficar abraçado na cama um pouquinho, ficar deitado, ficar orando juntos, poder acordar e ter esse abraço da mãe, esse abraço de boa noite, esse abraço que conforta tanto uma mãe quanto um filho. Esse abraço é precioso demais. E que esse abraço possa ser o abraço do Senhor mesmo, porque esse abraço é o verdadeiro abraço que não vai deixar nada, nenhum dolo, nenhum dano. É mesmo. E isso é uma coisa que eu vejo tu fazer. Ali tem as duas pequenas dormem num quarto lá em casa, as duas maiores dormem no outro quarto. E às vezes eu vejo ela lá com as pequenas, lendo um livrinho, abraçando, elas rindo. Daqui a pouco eu vejo, já tá as gurias maiores que ela, grandes ali, mas estão ali se abraçando, ali isso aí está gerando vida. E a gente quer abençoar a vida de vocês, a gente quer abençoar. Porque isso a gente faz, é uma coisa que é o Senhor mesmo, como a Cris falou. Então, se tu já abraça os teus filhos, continua abraçando, viu? Não importa a idade deles, continua abraçando, continua buscando eles para abraçar até o final. E se tu não tem, que hoje tu possa receber uma graça sobre a tua vida mesmo. Um querer, um realizar sobre a tua vida para tu poder ter esse abraço que quem sabe os teus filhos tanto precisam, tanto desejam. E eu creio que vão começar a ser abraçados a partir de hoje. Então, queridos, para a gente finalizando, para a gente poder ceiar juntos aqui, eu quero poder chamar as nossas filhas aqui, para elas poderem estar juntas aqui também, para ser uma coisa mesmo de ceiar, de repartir. O nosso desejo é poder expressar uma verdade daquilo que nós vivemos, não só algo daquilo que nós aprendemos, né? É aquilo que a gente tem vivido no sentido de ter recebido do Senhor. Aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. A gente tem recebido isso.
E a gente anseia mesmo por continuar nesse ambiente. Quero pedir para elas virem aqui. Vem aqui a Alice, fica aqui em pé aqui, Alice com a gente. Vem aqui, Marissa. Vem aqui, Kate, Tayana. Fica aqui, ó. Vamos ficar embolado aqui, ó. Chega pro... Aqui, ó. Ver se aparece todo mundo aí. Essa aqui é a Caterine, essa aqui é a Marissa e essa aqui é a primogênita, a Tayana. Porque o que nós temos visto, querido, o que nós temos visto ultimamente, temos refletido muito, é um tempo de reflexão, é um tempo de pensar muito, é um tempo de conversar também bastante. Nós temos estado em casa, né? Mas nós já fazíamos isso antes, né? Mas agora está nos estimulando mais ainda, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para falar coisas da vida. Coisas da vida, querido, não é leitura bíblica, não é relógio de oração, é coisas da vida à luz da palavra de Deus, que nós vivemos a palavra de Deus. Ela é a base da nossa vida. Tudo que nós pensamos é a partir da palavra, mas nós falamos de coisas da vida. Então, a gente tem visto muita infantilidade. A gente tem visto o mundo infantilizado, mundo imaturo. O mundo que nós vimos há um tempo atrás, a gente via ou ouvia falar dos nossos pais, dos nossos avós, que as crianças já cedo, elas já tinham as suas atribuições, elas já tinham as suas responsabilidades, e elas já iam desenvolvendo na cooperação do lar, nesses ambientes mais rural, há bastante tempo atrás, ainda não tão industrializado, não tão comercial. A gente via e ele se desenvolvia. E quando chegava 15, 16, 17 anos, tu olhava para uma menina, ela era já uma mulher, ela já tinha filhos muitas vezes. A gente olhava para um homem, ele já tinha as responsabilidades com as lidas ali, com o pai, com os negócios do pai. E ao longo do tempo a gente foi, parece que infantilizando o sistema, ele foi querendo desenvolver mais os nossos dons do que essas coisas fundamentais. Então parece que nós crescemos torto, algum dom, então nós temos mentes brilhantes, jovens brilhantes em algumas áreas, mas com a vida emocional completamente sem ser preenchida. E sabe aonde que aparece isso? No momento de crise. No momento de crise é que aparece essa fragilidade, aparece essa árvore que está oca, essa casa que está sobre a areia, que vem o vento e leva. Então a gente quer orar a Deus assim hoje juntos nessa santa ceia, para a gente poder ser essa casa que está na rocha do Senhor. Nós queremos ser integrais, nós não queremos crescer uma parte, nós não queremos ser uma aparência de família. A gente quer ser uma família firme, forte, a família forte em Cristo. É uma família integral, não é uma família oca. Não é uma família que parece aquelas cidades cenográficas, que ela tem uma aparência, mas ela é uma ilusão, porque na funcionalidade ela não atende. Ela frustra. A gente é igreja, e igreja não frustra, a igreja responde. A igreja dá resposta, a igreja é testemunho. A tua vida é testemunho, o teu casamento é testemunho, tua vida com os teus filhos são testemunho, que são feitos, que são forjados na dor e no sofrimento. E é por isso que a gente está aqui hoje para ceiar juntos. Nós estamos aqui para fazer uma lembrança daquele que sofreu todas as coisas. E eu costumo dizer para esses meus filhos, para as minhas filhas e esses meus filhos, que o sofrimento do Senhor não foi só naquela cruz. Ali era o final, ali era a parte da carne. Mas o sofrimento que eu percebo e que eu sinto é aquele sofrimento de em tudo ser tentado, porque ele era homem, e não pecar. Em tudo ser tentado e lutar para não pecar. E lutar para não pecar. E lutar contra a carne dele, contra os desejos dele. É disso que nós estamos nos alimentando nessa noite contigo. Prepara o teu pão, prepara aí o teu suco, o teu vinho, como tu queira, e nós vamos ceiar juntos para lembrar disso. Houve um que foi completo, ele foi integral, ele foi firme, ele foi até o final, ele venceu todas as coisas, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vai voltar. E a gente agradece por isso, e a gente quer lembrar essas coisas agora, na Santa Ceia. E eu quero ler um texto que eu gosto muito, para a Santa Ceia, é o texto que eu mais gosto, que está ali em Lucas.
no capítulo 22. Aleluia. Pode ir pegando aí o teu pão na mão. Pode ir pegando, vamos pegando nós aqui também, amor. O pão. Pode ir. Nós estamos brincando ali, vai lá, estão liberados. Lucas 22. Pode deixar aí. Lucas 22 diz assim, ó, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Ai, que palavra poderosa! Aleluia! Lembrem-se, queridos, que ele estava ali com amigos que não tinham nenhuma aptidão, não tinham nenhuma capacidade. A única capacidade que eles tinham ali, a única certeza é que todos eles iam trair. Nenhum deles ia suprir qualquer expectativa positiva que não havia. Mas se quem sabe pudesse haver em alguém que não fosse Jesus. Quem sabe a gente está com pessoas cobrando, quem sabe está com a tua família cobrando rendimento, resposta. Eu quero dizer que a resposta que as pessoas que estão contigo, elas dão, é porque elas estão contigo antes do teu sofrimento. Elas estão conosco antes do sofrimento. A Bíblia diz que o dia de amanhã é um dia mau, é um dia de sofrimento, é um dia que basta o seu mal. Tu precisa estar com essas pessoas, tu precisa estar com essa família que se expandiu, como a Cris falou. Essa família forte se expandiu. Tu precisa estar com essas pessoas não pela capacidade delas, mas por uma palavra de alguém maior que uniu vocês. A palavra de Deus. E é por isso que a gente está aqui, nessa noite, porque ele desejou ansiosamente comer aquela ceia, junto com os irmãos. Pois eu lhe digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino dos céus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, pegue e reparta entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu dizendo, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazendo isso em memória de mim. Aleluia. Eu quero que tu pegue agora o pão, para poder ceiar. Nós estamos pegando pão aqui como família, para poder lembrar disso, que ele se repartiu, que ele desejou ansiosamente estar com seus irmãos. Ele disse, olha, vocês foram maravilhosos para mim, porque estiveram comigo nas minhas tentações, nos meus maiores sofrimentos, no meu homem interior, aquilo que eu desejava fazer, e não era o que meu pai queria que eu fizesse, vocês me auxiliaram. Vocês foram o ensino da minha vida, vocês foram o consolo da minha vida, vocês foram o abraço da minha vida. São essas pessoas que Deus tem colocado contigo. Por isso, come esse pão agora com esse entendimento. Que ele se repartiu para que tu tivesse uma parte dele e que tu fosse uma parte com os teus irmãos, onde ia formar ele mais uma vez. Essa é a ressurreição. Come do pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. A gente tem que desejar ansiosamente estar junto com os nossos irmãos antes do sofrimento. Não perde a oportunidade de estar com os seus irmãos, ainda que seja online. Não perde a oportunidade de ligar para os teus irmãos. Não perde a oportunidade de pedir perdão para os teus irmãos. Não perde a oportunidade de voltar lá no teu irmão. Não perde a oportunidade de receber o teu irmão quando ele vier. Porque ele foi feito para ser um só contigo. Aleluia. E também pegando o cálice, ele disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Aleluia. Olha o cálice da nova aliança. Olha aqui o cálice do sangue do Senhor. Agora, comendo da carne do Senhor, agora a gente entende o sangue do Senhor, que cobre uma multidão de pecados, que nos deixa livre. Aleluia. E a gente quer orar. Eu queria pedir para a mãe orar hoje por nós, orar por ti, agradecendo esse sangue e lembrando do Senhor até que ele venha.
Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, renovando a nossa aliança contigo, Pai. Obrigada, Jesus, porque um dia, Pai, Tu nos escolheu, nos atraiu até Ti, Senhor. E nós temos tido, Pai, o entendimento renovado, Pai. Nós temos sido atraídos por esse amor, por esse cuidado, por esse carinho, por esses olhos que passam por toda a terra, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Pai, Te adorando, Pai. Lembrando mais uma vez, Senhor, do sacrifício vivo, Pai, que Tu fez pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Senhor. Por esse sangue derramado, Pai. Por esse corpo, Pai, por essa vida, Pai, que gera alimento na nossa alma, Pai, que nos sustenta, Pai, que nos faz lembrar, Senhor, que não importa o sacrifício que nós venhamos a passar, não vai ser comparado ao Teu, Senhor. Que nós venhamos a entender esse sacrifício como responsabilidade, como esse amor que tem nos unido, nos atraído, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Abençoa os meus irmãos nas suas casas. Abençoa, Senhor, que eles possam, Senhor, nessa noite ser fortalecidos, edificados, Senhor, por essa palavra, Pai. Que eles possam ser sustentados, Pai, através dessa palavra que gera vida, que gera alimento, que gera consolo, que gera educação. Vem, Espírito Santo, com esse carinho, com esse zelo que vem através das Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, que foi derramado naquela cruz, colocado diante de homens, para que hoje nós tivéssemos vida e vida eterna, vida em abundância. Abençoa cada um dos meus irmãos, as suas casas, suas famílias, essas mães representadas em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar esse cálice. O cálice da nova aliança. O cálice da gratidão. E a gente quer se despedir de vocês assim. Nós vamos tocar um louvor depois, né? Mas eu quero abençoar e me despedir de vocês com essa palavra. Lembra que o Senhor, Ele tem te abraçado, te consolado e te educado. E esse abraço, esse consolo e essa educação é aquilo que tu está sendo formado para tu também encontrar um próximo e te derramar nessas mesmas virtudes que tu tem recebido. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma boa semana. Aleluia.